Ei, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um scrapbook com materiais super acessíveis e que você já tem aí na sua casa, como essa revista. Tem também um dos materiais que a gente vai usar, que é o papel ofício, que é um papel que é muito usado na impressora. Então, se aí na sua casa tem impressora ou tem um bloco de papel ofício, a gente vai usar também. A agulha é super importante porque a gente vai precisar passar a linha dentro da agulha, no buraquinho, e costurar as nossas folhas. Muito importante também para fazer os furos é o agulhão. Esse agulhão eu não sei se todo mundo tem em casa, mas se você não tiver, não tem problema, você pode furar com lápis, depois de ter furado com a agulha, mas esse lápis eu também vou usar para fazer as marcações dos furos. E a linha, que é um dos ingredientes principais aqui, né? Porque a linha ela vai ser muito útil na hora que eu for costurar. Tesoura, porque, gente, tesoura é ótimo, né? Tesoura super útil. Cola, se você tiver cola bastão, como essa daqui que eu tô mostrando pra vocês, melhor ainda. Se você não tiver, pode ser cola branca também. Caneta, eu gosto dessa aqui, da Bic. Estilete. Estilete é importante para a gente fazer cortes precisos usando a régua, que é onde a gente vai mostrar o caminho para o estilete e a gente vai passar ali. E isso aqui, gente, é uma embalagem de aveia que eu tenho aqui em casa, só que eu vou aproveitar ela. A aveia eu não vou usar hoje, mas o que a gente vai usar hoje vai ser essa embalagem daqui. Então, nós vamos usar essa embalagem para a gente fazer a capa e a contracapa do nosso scrapbook. Para começar, a gente precisa começar a desfazer a nossa embalagem. Lembrando que você pode pegar qualquer embalagem que seja mais ou menos com esse tipo de papel que tem aí na sua casa. E na hora que você for usar, lembra de desfazer a partir do ponto de colagem da embalagem. O que é isso? Todas as embalagens, elas podem ser desfeitas desse jeito aqui. Então, é só você ir com calma, procurar os pontos de conexões e desfazer esses pontos para você conseguir abrir a planificação da sua caixa, entendeu? Depois que a gente abre a caixa, que a gente já tem aqui todo o material, a gente precisa tirar essas partes que não vão ser muito úteis para o nosso scrapbook. E para isso a gente vai usar a régua e o estilete. Eu gosto de passar o estilete com a régua porque me dá um caminho certinho na hora que eu estou cortando. Diferente do que se eu cortasse sem a régua. Se você tiver uma régua aí, tenta usar ela também na hora que você for fazer isso com estilete. Tenta não, usa, porque vai ser muito mais fácil, o seu corte vai ficar muito mais preciso, muito mais bonito. Então, depois eu vou tirando aqui partes que eu realmente não vou usar dessa embalagem, como essa parte da lateral e essas partes aqui de baixo também. Porque o que eu preciso é a frente e o verso da embalagem, porque quando eu for usar de capa, vai ser o que vai me servir mesmo, né, para fazer a capa e a contracapa. Então, eu também tiro esse meio, porque esse meio aqui da planificação vai ser inútil para mim. E eu deixo essas rebarbazinhas para eu poder aparar com a tesoura, porque a tesoura é mais eficiente nesse momento do que o próprio estilete. Então, eu tiro essas sobrinhas e vou cortando aqui mais um pedaço que também não vai ser muito útil para mim. Então, é importante a gente se certificar de que está tudo certinho, sem nenhuma rebarba, tirar aqui esses pontinhos, né? Para a gente poder usar essa folha como folhas de capa e contracapa. Então, ficou assim, né? A gente vê aqui esses dois papelões já cortados e a gente vai partir para a etapa de decoração da capa. E é para isso que a revista está aqui. As folhas das revistas, elas são muito bonitas, geralmente, né? Claro que depende da revista, né? Mas geralmente elas são muito bonitas, elas têm cores vivas, elas mostram figuras que dá pra gente usar como estampa de capa. E essa revista em particular, ela me interessou bastante porque ela tem folhas muito grandes de uma cor só. Então, ela tem cores sólidas assim, igual aqui, ó. A gente tem o amarelo dessa reportagem,
A gente tem outro amarelo, a gente tem o vermelho. Eu gostei muito do amarelo e eu vou ver se eu consigo cortar aqui. Um pouco difícil, mas a gente tenta, assim, tirar o melhor possível da folha, né? Porque tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai tirar as folhas, gente, para não rasgar a folha no meio. Então, na hora que você for destacar a folha aí da sua revista, que vai servir de capa e contracapa, toma muito cuidado para não puxar e partir a folha no meio. Então, parte com bastante cuidado. Então, vou guardar aqui minha revista e eu vou usar essas duas folhas para fazer capa e contracapa do meu scrapbook. Ficou uma coisa bem McDonald's, né? Mas eu achei interessante a combinação do vermelho com o amarelo. Então, antes de encapar, porque essas folhas vão servir como capas, né? Aqui para essas duas partes do papelão. Antes de encapar, eu vou tirar essa sobrinha que tem, porque esse pedaço ele é meio inútil para mim aqui na hora. Então eu prefiro jogar fora, tirar, vai ficar melhor do que se eu for usar ele todo. E já que o papel é grande, né? O papel é bem maior do que a capa, então eu posso tirar essa rebarba, essa sobrinha daqui e jogar fora. E depois que eu já tenho os dois papéis separados, eu vou ver onde é que essa capa vai ficar, vou medir aqui, dobrar, para eu poder colar. E quando eu for colar, é importante que eu me certifique bem dessas dobras, né? Essas dobras precisam estar bem certinhas, para na hora da colagem não dar nenhum problema. Então, marcando aqui nas laterais e na parte de baixo também, para fazer como se fosse um fechamento desse papelão. Na parte daqui também a gente fecha e a gente vai marcando com o dedo aonde vão ser os vincos. Importante, gente, nós tirarmos um pedaço desse papel e aqui eu tiro medindo com uma marcação que já vem na régua. Eu acredito que deve dar 1 centímetro mais ou menos. Eu usei esse canetão que vocês estão vendo aí, mas eu não recomendo que vocês usem canetinha, porque canetinha com papel de revista mancha, como aconteceu comigo aqui. Então eu acabei usando a caneta Bic, por isso que eu não mostro esse canetão na lista de materiais aí do início do vídeo. Eu peguei assim um momento de loucura, mas eu acabei não usando depois. Então ele serviu para me marcar, né, onde tem as sobras de papel para que eu possa tirar, jogar fora e seguir fazendo os vincos. Então a gente faz aqui esses triângulos nas laterais para fechar como se fosse um envelope, que eu acho que fica bem interessante esse tipo de fechamento. Olha aqui como é que a canetinha manchou, viu? Então eu faço esse fechamento como se fosse um envelope. Não usem canetinha quando vocês forem mexer com papel de revista, gente, porque mancha. Vejam aí em detalhe as manchas que a canetinha fez. E aí a gente abre aqui o papel, e eu prefiro deixar a capa de lado nessa hora, para que eu possa tirar aqui essa sobrinha que fica nas laterais. É importante tirar essas sobras, porque na hora que a gente for colar esse envoltório, essa folha amarela, para ela não ficar muito volumosa nessas partes da dobra. Então eu consigo fechar aqui, olha, de forma mais lisa, né? Não fica uma coisa muito volumosa, então fica um acabamento mais interessante. Canetinha manchou minha mesa, enfim. Não usem canetinha, gente. Deixei esse momento do vídeo para vocês saberem disso. Usem caneta Bic. Então, a gente vai marcar aqui esse outro lado. E nesse outro lado funciona da mesma forma. A gente faz os vincos, que são esses triângulozinhos, medindo com a parte de cima, encontrando com a parte de baixo, tá vendo? E depois a gente vai cortar, ó, é bem importante você prestar atenção e fazer direitinho quando você for fazer o seu aí. E a gente abre e tira esse papel que sobrou, olha, nas laterais. O triângulo, ele vai ficar aí, a gente não vai cortar ele, mas a gente vai cortar essa sobrinha aqui da lateral do papel. Opa, ficou aqui um pedacinho, a gente põe pra dentro,
tudo certo. E agora a gente vai medir direito, né, de novo, pra gente ver se tá tudo certinho. Se não tiver também não tem muito jeito, né, a gente já cortou. Mas a gente ajusta também aqui nessa hora os tamanhos, as dobras, e a gente aproveita para colar, porque aí a gente já deixa essa capinha pronta. Eu resolvi acelerar aqui, gente, para ficar mais rápido mesmo, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Então, você segue colando, ajustando aí as pontas, fazendo tudo certinho. E a gente vai fazer a mesma coisa para contracapa. Então, funciona com o mesmo raciocínio, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente fez lá com o papel amarelo, a gente vai fazer aqui com o papel vermelho. Então, a gente vai dobrar, a gente vai marcar, a gente vai medir, tirar as pontas todas que não são necessárias aqui. E agora, dessa vez, eu marquei com a caneta Bic, porque a outra canetinha manchou. E a gente corta com a tesoura, joga fora, faz os vincos, segue o mesmo raciocínio, porque afinal são iguais, né? O mesmo princípio da outra capa a gente vai aplicar aqui. Bom, não tem muito o que dizer, né, gente? É só você fazer igual você fez no outro lá. O importante é que você procure revistas aí na sua casa, que você ache os papéis interessantes, que você possa usar, que você veja e fale assim, olha só, esse papel vai ficar legal de capa, esse vai ficar legal de contracapa. E aí você pega uma embalagem que você já tem na sua casa também, para você poder usar e vai fazendo aí as capas, vai encapando, até você chegar nesse resultado aqui. Lembrando que ainda não está pronto, porque a gente ainda precisa fazer o acabamento da parte de dentro, que é essa parte daqui. Então, a gente só tem a parte de fora, e essa parte dali de dentro, a gente vai usar esse papel aqui para a gente poder cobrir, né, para ficar melhor. Esse papel que eu tenho é o papel Pollen Bold, 90 gramas, e é um papel pardo que eu gosto demais, eu acho muito bonito esse papel. Geralmente eu uso nos trabalhos que eu faço aqui no ateliê, então eu resolvi usar. Mas se você não tiver dele aí, não tem problema, você pode usar outro papel, até mesmo um papel de revista, né, e fazer uma capa bem decorada. E nessa parte, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir aqui as laterais para a gente poder colocar o papel no espaço de dentro aqui dessa medida, desse jeito. Então, mede direitinho, eu peguei meio centímetro e eu fui fazendo todas as marcações para eu poder cortar o papel, tanto para uma capa quanto para outra, para eu poder colar depois e fazer um acabamento melhor na parte de dentro, né? Então aqui não tinha ficado no tamanho. E agora, gente, vamos pegar aqui esse papel. É um papel que eu tenho guardado aqui no ateliê, que eu resolvi usar ele no lugar do papel ofício. Mas no seu caso, se você não tiver, não tem problema, pode usar o papel ofício também, que resolve e muito bem. Esse aqui é um papel chamado Verger e é um papel que eu já tinha aqui no ateliê. Esse papel, gosto bastante dele, ele tem uns pontinhos. Então, eu resolvi usar ele para fazer o miolo do meu scrapbook, ao invés de usar o papel ofício. E eu vou usar ele porque eu gosto mais dele, eu acho que vai ficar mais bonito. Para isso, eu preciso medir aqui, eu sei que ele é maior do que a capa que eu tenho, e eu vou usar esse papel dobrado. Então, eu dobro ao meio para eu depois medir, cortar as sobras, e aí sim vai ser o meu miolo. O miolo é o que vai ser o papel de dentro do scrapbook, né? Então, aqui eu meço, né? Eu gosto de medir com as duas capas para saber se está tudo certinho. E uma vez que está tudo certinho, eu posso marcar com grafite essa parte daqui com essa de cima, tudo certo. Aqui está um pouquinho maior. Na verdade, o vermelho ficou um pouquinho maior.
Então eu vou fazer a capa do tamanho do vermelho, que foi o que ficou um pouco maior. Então vou deixar a amarela de lado e eu vou medir conforme a capa amarela, quer dizer, com a capa vermelha. Então eu deixo aqui tudo certo e vamos fazer aqui as medições. Eu peguei a medição com a capa que tá maior, mas isso não vai fazer muita diferença na hora que a gente for usar não, porque a capa vermelha não tá tão grande assim. Então a gente tira essas sobras e eu tenho uma guilhotina aqui em casa, que é ótimo para mim, que ajuda bastante. E eu sempre uso na hora que eu tô fazendo os meus projetos. A guilhotina, gente, ela não é uma ferramenta estritamente necessária, mas é uma ferramenta que otimiza demais o processo, principalmente aqui, porque eu tive que cortar muitos papéis, né? Então dá um trabalhinho bom, mas a gente chega aí nesse resultado com todos os bloquinhos do mesmo tamanho das nossas capas. E agora, para a gente medir os furos que a gente vai fazer, a gente pega a régua e eu resolvi medir de 1 em 1 centímetro, que eu achei que ia ficar um resultado bacana. Então a gente mede, a gente marca aqui com a caneta os pontinhos e a gente vai alinhar com essa contracapa, porque afinal, né, vai facilitar nosso processo. Eu uso esse papelão para ficar melhor na hora que eu vou furar com o agulhão, porque o agulhão vai lá no fundo, então o papelão acaba que ele amortece um pouco desse furo e eu vou furando tudo direitinho. Cada um desses furos precisam ser feitos nas marcações e ficar da mesma forma que também nos blocos de papel, no miolo, que é pra gente não ter nenhum problema na hora que for costurar, né? Pra não desencontrar. Então, eu vou olhar aqui onde é que tem o meio do papel, de acordo com as marcações que eu tenho aqui, que é de 1 em 1 centímetro, e eu vou marcando no meu papel para eu poder furar. Lembrando que, como eu já furei, eu já tenho esse papel ali que eu vou furar, eu posso furar todos os outros usando a mesma matriz. E aqui eu uso um catálogo como uma base, um catálogo telefônico, eu não sei se é da época de vocês, mas é da minha e eu tenho aqui esse catálogo para eu usar como uma improvisação bem útil para mim. Então, é como eu falei mais cedo, eu vou pegando a matriz de furo que eu usei no outro papel, no outro bloco, e eu vou repetindo aqui para os demais blocos, porque afinal são todos do mesmo caderno, do mesmo encadernado, seguem a mesma matriz, né? Então não tem necessidade de medir tudo de novo, eu uso um como molde para o outro. Agora, gente, nós vamos partir para a costura. E a costura que eu tô fazendo aqui, ela se chama costura cópita. É uma costura que ela se baseia em fazer vários nozinhos na hora que a gente está passando a linha pelos buraquinhos e a gente vai fechando esses nozinhos, fazendo e voltando com a linha pelo mesmo furo da onde a gente tirou a nossa agulha. E falando assim, parece um pouco complicado, mas depois quando a gente aprende, já acaba que vira uma coisa um pouco mais automática, como geralmente é, né? Na vida a gente aprende uma coisa, depois quando a gente já sabe, aquilo fica bem automático para a gente fazer. Então eu vou dar um conselho para vocês, que é o conselho de olhar no YouTube vídeos de costura cópita, se você tiver interesse em aprender esse tipo de costura. Para fazer esse scrapbook, você vai precisar de fato saber fazer a costura cópita. Mas como não é o propósito principal desse vídeo ensinar esse tipo de costura, eu resolvi deixar isso de uma forma mais acelerada, porque igual eu falei, o vídeo já ia ficar grande demais, já tá bem grande, então eu falei, meu Deus, se eu for ensinar a fazer costura cópita, e não é o foco aqui do canal, né? O foco do canal é papelaria, lettering, aquarela, e não é muito costura.
Apesar disso estar intrinsecamente ligado ao meu trabalho, porque o meu trabalho eu uso muito a costura para fazer scrapbook, para fazer caderninhos, né? São sempre costurados, mas esse é um conhecimento que eu adquiri também pelo YouTube. Então eu te aconselho, se você tiver interesse em aprender esse tipo de costura, de você olhar aqui mesmo, colocar aí costura copta, que você vai ver uma série de vídeos bem melhores do que o meu aqui nesse assunto para mostrar sobre isso. E você com certeza vai conseguir aprender como fazer esse tipo de costura. Mas eu deixei aqui a câmera bem pertinho, né, para você ver também um pouco do processo, pegando por baixo, tirando a agulha e dando nozinho e enfiando no buraquinho da onde a agulha saiu, porque é esse o fundamento desse tipo de costura. Então a gente sai pelo buraquinho, aí a gente faz aqui o encontro dos blocos de páginas e depois a gente amarra, a gente puxa a linha e a gente vai fazendo os nozinhos, vai costurando tudo direitinho. Então, gente, é um processo um pouco demorado, mas chega a ser até um pouco terapêutico. É gostoso a gente fazer essas costuras. E a gente vai fazendo aqui. Então, enfia a agulha, tira de outro lado, faz um nozinho aqui, volta pelo mesmo buraco. E você vai ver como é fácil. Depois que você aprender, você vai ver que vai ser bem automático. Depois que a gente já alinhou todos os blocos de papel, que a gente já deixou tudo certinho aqui e a gente já passou as linhas, né? A gente vai finalizar com a costura da capa. Aqui eu resolvi usar a capa vermelha e deixar a amarela como a contracapa. E eu vou puxando aqui para finalizar o meu scrapbook. E eu acho que eu vou usar esse scrapbook para anotar receitas que eu tenho feito nessa quarentena. Vocês têm feito muitas comidas gostosas também na quarentena? Como que tá? Deixa aqui no comentário. Escreve aqui embaixo para mim. Sim, tenho feito receitas deliciosas. Isso e aquilo. Pode até pôr a receita aqui embaixo, hein? Vou amar fazer aqui em casa, experimentar. Deu até vontade agora de fazer uma receita bem gostosa. Bom, gente, vamos finalizando aqui, vamos costurando. Aí foi importante eu fazer também um furo maior ali, né? Por isso que eu peguei o agulhão. Então a gente vai costurando aqui, puxando dali, fazendo um nozinho, até a gente finalizar. Então é um processo até um pouco mecânico, né? Depois que você já pega o jeito. Eu gosto de colocar esse com amor no final, porque realmente tudo que eu faço tem amor e não é nenhum clichê, mesmo que isso pareça clichê. Mas é porque se a gente não faz com amor, de nada adianta, né? Então eu vou guardar aqui a minha agulha, vou deixar na minha caixinha para eu poder mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim, olha, eu coloquei essa etiqueta do Com Amor aqui e eu fiz aqui as costuras, né? Às vezes a linha, dependendo, ela embola um pouquinho, se ela for muito fininha, igual esse caso aqui, mas geralmente fica um resultado muito interessante. E aqui, gente, é importante de lembrar de você fazer um nozinho, assim, você passar a linha por dentro dessa primeira costura e fazer esse nó para você arrematar a costura do encadernado. Então, corta aí no final e vai ficar lindo, maravilhoso. Bom, eu fiz bem na improvisação, mas vocês podem ver, olha só, que o resultado ficou até interessante, né? A linha é um pouco fininha, então ela embolou aqui, mas fiz aqui também a parte de trás e foi tudo com folha de revista. Então, vejam só, esse papel aqui do miolo com esses pontinhos eu já tinha aqui, mas você pode usar o papel ofício, que vai ficar ótimo também, viu? E tem uma coisa também, é importante vocês saberem que esses bloquinhos de páginas, eles vão ser costurados um por um, então por isso que é importante a gente separar os bloquinhos, né? Porque olha só, eles acabam que,
eles se dividem. Eu gosto de colocar também, gente, além desse com amor, eu gosto de colocar um carimbo que eu tenho aqui no ateliê, que é um carimbo que escreve handmade art, que significa arte feita à mão. Então, eu vou pegar esse carimbo para eu colocar aqui no meu scrapbook. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Marcando aqui e até o próximo vídeo. Tchau!